Então hoje nós partimos para o estudo do direito penal. Pois bem, o direito penal é uma ciência voltada para o trabalho das condutas ilícitas seguido da respectiva aplicação, previsão, cominação da sua pena. Antes de nós adentrarmos especificamente nos conceitos relevantes do direito penal, olha só, é importante que nós tenhamos em mente aqui o artigo 1º do Código Penal. Por quê? Porque ele é balizador de todo o desenvolvimento da disciplina. Esse mesmo artigo 1º encontra previsão, ou ele é um desdobramento, do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que consagra aí para nós o princípio da legalidade, que nos traz a ideia de que eu só posso ter crime e pena se eu tenho previsão na lei. Ok. Então, diante deste cenário, avaliando, pois, esse princípio da legalidade, nós conseguimos compreender todo o desenvolvimento, todo o restante da disciplina. Então, o que eu quero que você tenha em mente aí? O direito penal, ele consiste, então, num conjunto de normas. Conjunto de normas que tem por objetivo regularizar ou dar tranquilidade social, à paz pública. De que maneira? Impondo condutas por meio da lei para que possa manter um controle social. Se você passa para a análise do direito penal lá nas etapas iniciais, a gente passa por uma série de períodos aí que tem relevância. Então a gente parte de um período de vingança divina, onde se acreditava que eram os deuses quem puniam os indivíduos que cometiam ato ilícito. É tipo a tua avó, né? Você faz alguma coisa errada e fala: olha, filho, você não faz isso que Deus castiga, né? É tipo uma vingança divina, como eram lá nos primórdios. Além disso, nós tivemos o período da vingança privada, que consistia na ideia aí de um grupo que se voltava contra o outro. Nós tínhamos aí os chamados clãs, onde um brigava contra o outro, e depois nós tivemos, finalmente, a parte da vingança pública, né? Que foi quando houve uma estruturação, lá na época da Roma Antiga, em que tudo restou organizado e a responsabilização passou a cair nas mãos do Estado. Então, no começo, nós não tínhamos aí um viés de humanidade das penas, de humanização. As penas eram efetivamente cruéis, né? Então, tínhamos crucificação, pena de morte por fogo, e entre outros conceitos relevantes. Então, o direito penal é o nosso conjunto de normas aptos a dar essa tranquilidade e essa paz social. E para a gente começar com a parte conceitual, eu só vou trazer a divisão do direito penal, porque isso é importante para que você possa se organizar topograficamente com o seu material, para que você entenda como funciona o regramento. Então, o direito penal ele é composto de uma parte geral e composto também de uma parte especial. E aí nós temos a parte geral, que é a parte em que fixa-se premissas acerca do direito, que ela parte do artigo 1º ao 120 do CP, que eu vou chamar de Código Penal. E aí você pode falar: pô, mas vou estudar premissas gerais? Sim, você vai estudar premissas gerais, porque é essa parte geral aqui que vai fazer com que você entenda o âmbito e a forma de aplicação do direito especial, tá? Não seja negligente com a parte geral, porque ela consiste numa das mais importantes ferramentas do direito penal propriamente dito. Se você não entende a parte geral, a parte especial ela fica meramente de maneira conceitual na sua cabeça. E aí, do artigo 121 ao 361,
do Código Penal, nós temos a parte especial, que é onde nós temos efetivamente os crimes. Aí você vai falar, professor, na parte especial só tem crime? Não, tá? Nós temos muitas normas aqui dentro da parte especial que nos trazem conceitos, premissas, bases gerais para que você possa encontrar a melhor aplicação da pena. Ah, então tá. Então você consegue me dar um exemplo? Claro. Eu vou te dar um exemplo de uma norma que está na parte especial, mas que não consiste num crime. Olha só. Você vai pegar o seu material ou abrir em algum site de pesquisa o artigo 327 do Código Penal. Esse artigo 327 ele vai tão somente te trazer o conceito de funcionário público, nada além disso. E o que é o conceito de funcionário público? Todo indivíduo que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente sem remuneração, é considerado funcionário público para fins de direito penal. Então, olha só, você está dentro da parte especial, mas você não está trabalhando com um crime propriamente dito. Beleza? E aí, vamos avançando aqui para uma parte conceitual que, francamente, eu não considerava muito importante para o seu estudo para concurso policial. Porém, o que acontece? Em alguns concursos que foram realizados no início desse ano, o CESP cobrou uma parte muito conceitual. Qual é a minha concepção sobre o tema? Porra, os aspectos relacionados à parte geral e parte especial já estão muito batidos, são temas usualmente cobrados, que já vem sendo cobrado desde que existe concurso público no Brasil. Então, isso torna a questão um pouco mais fácil, ou as provas elas ficam um pouco mais limitadas no que diz respeito ao aspecto das questões que serão enfrentadas. E, nesse contexto, nada mais natural do que sejam inseridos novos conteúdos para que sejam cobrados aí na sua prova. E essa parte conceitual é uma delas. Como é que isso pode aparecer? Olha só, nós temos aqui o chamado direito penal objetivo e o subjetivo. Tá, Lucas? Então vamos lá, vamos trabalhar com essa questão de direito penal objetivo e direito penal subjetivo. É muito simples, tá? O direito penal objetivo aqui consiste no conjunto de normas com a previsão criminosa de determinadas situações. Opa! Então, se eu tenho previsão de normas criminosas, eu tenho o chamado direito material, que também pode ser lembrado aí por você como o direito penal propriamente dito. Então, é o Código Penal, beleza? E aí, quando eu me refiro ao direito subjetivo, eu tenho aqui um denominado direito formal, também podendo ser conceituado como direito processual penal. Legal? Eu preciso que você recorde dessas duas situações, porque o CESP ele vai inverter esses conceitos. E olha só, quando a gente fala aqui no direito penal subjetivo, eu preciso que você obrigatoriamente lembre disso aqui, ó. O direito penal subjetivo, formal ou processual consiste no direito de punir do Estado. E aí, a nomenclatura em latim denomina-se ius puniendi. Então, o exercício do direito de punir do Estado denomina-se ius puniendi. Legal? Então, você não vai inverter e não vai confundir essas duas classificações. Indo adiante, nós temos aqui o chamado direito substantivo
e adjetivo. E você vai seguir o mesmo regramento anterior. Quando a gente fala em direito substantivo, nós temos aqui o direito penal. Nós temos, então, o conjunto de normas. O conjunto de normas necessários para manter aquele controle social. Tranquilo? E quando a gente fala no direito adjetivo, nós temos o direito processual penal, que você também vai encontrar como o direito de punir do Estado. Então vamos lá. Por que nós temos essa divisão, essa distinção de classificações? Olha a importância disso. Pelo seguinte fato, o direito penal, embora ele seja autônomo, embora ele tenha previsão em lei própria, ele não tem aplicabilidade por si só. Então imagina só, se uma pessoa mata a outra, ela será imediatamente punida, responsabilizada por aquele fato? Não. Por quê? Porque se eu tenho um crime que está previsto lá no conjunto de normas, eu preciso de outro diploma normativo que apareça e pegue na mão do direito penal e fale: direito penal, agora você será aplicado. E a ferramenta empregada para efetivação do direito penal é o direito processual penal. Tranquilo? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o início do quadro para a gente falar sobre outra classificação. Nós temos, então, o direito penal internacional e nós temos também o direito internacional penal. Aí você fala: aí, professor, você está ficando louco. Esses dois bagulhos aí são a mesma coisa. Não, toma cuidado aqui, eu já vou te facilitar o bizu, tá? Olha só, como regra, a lei penal brasileira, ela surge para produzir efeito aonde? Aqui, dentro do território brasileiro. Mas é possível, existe a possibilidade da nossa lei ser aplicada a um fato que ocorra no estrangeiro. Então percebam, é o direito penal. Se eu tenho direito penal, é o nosso direito penal. Vou colocar de vermelho aqui o direito penal do Brasil. Internacional, então é o nosso direito sendo aplicado lá fora. E posteriormente a gente vai estudar aqui, nessa possibilidade do direito penal internacional, da nossa lei ser aplicada a um fato lá fora, nós vamos estudar as hipóteses envolvendo a chamada extraterritorialidade. Que encontra previsão no artigo 7º do Código Penal. Beleza. E quando eu falo direito internacional penal, olha só, você vai ter em mente o seguinte: o direito internacional é o direito de fora. E o direito de fora pode, percebam que pode, situações excepcionais, ser aplicado dentro do território brasileiro. Então, olha só, como regra, de acordo com o princípio da territorialidade, que está lá no artigo 5º do Código Penal, a Lei Penal Nacional regulamenta os fatos que acontecem aqui dentro. Excepcionalmente, pode ser que essa lei alcance fatos praticados fora dos nossos limites territoriais e também pode ser que, de maneira excepcional, a legislação internacional seja aplicada a um fato que ocorra aqui dentro. Então, olha só, imagina o seguinte: se um embaixador americano aqui no Brasil, se ele pratica um fato criminoso, ele não vai ser julgado de acordo com a lei brasileira, e sim de acordo com a lei americana. Por quê? Porque a convenção internacional envolvendo esses países protege o diplomata, o cônsul aí, para que ele responda
de acordo com a lei do país ou qual ele representa. Então, é como se aqui no Brasil, aquele diplomata, o cônsul, embaixador, como se ele estivesse no seu território natural, lá no seu país de origem. Então, para essas hipóteses aqui, quando o direito de fora se aplica às normas, se aplica aos fatos que ocorreram aqui dentro, nós estamos diante do fenômeno da intraterritorialidade. Então tá. De maneira bastante sucinta, eu quero fazer só um quadro resumo aqui para você. Então, olha só, vamos colocar aqui uma premissa já de ordem geral. E vamos colocar cuidado. Cuidado. Como regra, nós temos a chamada territorialidade. Territorialidade. Mas, de maneira excepcional, aí eu tenho que ter uma situação legal que justifique, de maneira excepcional, eu tenho aqui a possibilidade de extra ou intraterritorialidade. Legal? Então, toma cuidado. A regra aqui que prevalece, a territorialidade prevista lá no artigo 5º do Código Penal. Tranquilo? Legal? Beleza? Então vamos lá, vamos avançando aí com o nosso estudo. E agora a gente fala sobre as características da lei penal. E aqui a gente vai falar da imperatividade, generalidade, impessoalidade, vamos ver tudo aqui para não faltar nenhuma, exclusividade, e em arremate, são essas 4. Né? Olha só, quando a gente fala em imperatividade, nós temos a seguinte ideia: a lei se direciona a todos, independentemente da vontade das partes, né? Ela é imperativa, ela vai se direcionar a todos os cidadãos e de maneira geral, né? Mesmo que você não concorde com o texto da lei, ela será aplicada contra você, tá? Então, mesmo diante de um caráter, mesmo que contrário ao texto da lei, a lei terá aplicação e efetividade contra você. Quando a gente fala em impessoalidade, a lei ela não pode ser direcionada para pessoas específicas. Ela tem que ter um caráter que atinja a todos, tá? Independentemente da pessoa não concordar. Então, a lei deve atingir a todos. E a exclusividade, a gente já viu lá como desdobramento do princípio da legalidade, que somente a lei pode criar o quê? Crimes seguido das respectivas penas. Tranquilo? Beleza? Vamos que vamos, seguindo aí os tópicos constantes no seu material, vamos partir para a classificação
classificação da lei penal. Quando a gente avalia uma lei penal, ela pode se dar de duas formas. Primeiro, nós podemos estar diante da chamada norma penal incriminadora, que é a norma penal por excelência, né? Porque ela vai te trazer a figura de um crime com a respectiva pena. Tá, então vamos lá. E quando a gente fala da norma penal incriminadora, que é aquela norma por excelência, nós temos o seguinte, vou colocar aqui como exemplo o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 ele é muito simples. Ele traz a conduta aqui, ó, matar alguém. Pronto, essa é a descrição da conduta e nós temos aí a previsão de pena, uma reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Quando a gente analisa, então, a estrutura da norma penal incriminadora, nós vamos perceber essa norma em dois momentos distintos. Olha só, nós temos aqui, quando nós temos a descrição da conduta, o que se chama de preceito primário. E quando nós temos a referência à pena, nós temos o chamado preceito ou conceito secundário. Fácil, tá? A descrição da conduta, então, consiste no preceito primário da norma, enquanto que a previsão de pena, ela consiste num preceito secundário. Eu preciso que você lembre disso tudo, porque posteriormente, quando for estudar outro instituto, a remessa será feita só, ó, o preceito primário da norma prevê isso, o preceito secundário prevê aquilo. Então aqui matamos norma penal incriminadora, vamos partir agora para a segunda classificação aqui. Então a gente vai falar agora da norma penal não incriminadora. Então, olha só, conforme nós falamos lá no comecinho do bloco, não é só sangue no direito penal. Nós não temos tão somente a previsão de condutas criminosas, nós temos normas estritamente explicativas. Então, quando nós estivermos diante aqui da norma penal não incriminadora, nós estaremos diante daquelas normas que podemos chamar de conceituais. Legal? E eu vou trazer aqui dentro dessas normas conceituais, explicativas, enfim, um desdobramento das mais importantes que você precisa ter aí no seu material. Então nós temos aqui as normas permissivas, e aí a gente pode considerar aqui, ó, permissiva justificante, a permissiva exculpante, nós temos aí também as normas penais não incriminadoras complementares e, por derradeiro, nós temos as normas penais não incriminadoras de extensão. Vamos lá, vamos trabalhar cada uma delas para a gente entender. Então, a norma penal não incriminadora é aquela que traz conceito geral, premissa geral, para que você justamente possa aplicar o direito penal de maneira efetiva, o direito penal no seu aspecto da norma penal incriminadora. E aí, olha só, são normas meramente conceituais, ou a gente pode trazer aqui também como explicativas, e por aí vai. E aí ela pode ser permissiva justificante,
Aqui na justificante nós temos aquelas situações que afastam a ilicitude, que você vai encontrar no artigo 23 do Código Penal. Então, por exemplo, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito se encaixam aqui. Quando a gente fala em norma penal não incriminadora, permissiva, exculpante, nós estamos diante de situações que afastam a culpabilidade. Isso aqui você pode encontrar, por exemplo, no artigo 22 ou no artigo 26 do Código Penal, onde nós teremos ali as situações envolvendo a culpabilidade. Então, por exemplo, a embriaguez fortuita acidental é uma situação que afasta, a embriaguez completa, fortuita, afasta a culpabilidade. A inimputabilidade penal afasta a culpabilidade. A doença mental que torna o indivíduo incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta afasta a culpabilidade. Então, a norma penal exculpante. Nós temos também as normas não incriminadoras complementares, que são aquelas que agregam para possibilitar a aplicação da lei penal. Então, você imagina que você tenha um determinado ilícito, um crime, que dependa de uma complementação normativa lá do Código Civil. O Código Civil vai trabalhar de maneira complementar, Ele não será uma norma penal incriminadora, mas ele agregará para fins de que você compreenda o alcance da lei penal. E por derradeiro aqui nós temos as normas penais de extensão, que são aquelas normas que possibilitam a tipificação de um delito não contemplado na lei. Caramba, tem como isso, Lucas? Tem sim, ó. Isso aqui vai aparecer lá no artigo 14, 2 do Código Penal. Como é que isso vai aparecer lá para você, meu aluno? Você vai identificar o seguinte: se o indivíduo quer matar outra pessoa, ele pega a sua arma, saca a sua arma e dispara contra a pessoa, causando-lhe a morte. Ele responde pelo quê? Homicídio consumado. Agora, conforme a gente viu lá no enunciado do artigo 121, a lei estabelece em seu conceito primário lá, matar alguém. E se o indivíduo não mata? Se o crime não se consuma por uma situação alheia à vontade do agente? E aí, o que nós temos? Nós temos um homicídio tentado, ou uma tentativa de homicídio. Mas a tentativa de homicídio por si só ela não está prevista no Código Penal. O que precisa acontecer? Olha só, nós precisamos de uma norma de extensão que possibilite a punição, a tipificação do crime tentado. Porque o crime tentado por si só não está previsto na lei. Mas essa norma de extensão estabelece que, se o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então está tipificando a condição da tentativa que não está expressamente prevista na lei. Portanto, com essa etapa conceitual, nós terminamos esse bloco aqui inicial e básico acerca do direito penal. Tranquilo? Beleza? É isso aí.